Eu acho que vai ser uma entrevista com bastante conteúdo de valor, porque as questões dos corretores no mercado, elas são comuns, né? Corretores, eles têm dores e têm dúvidas e têm questionamentos e sofrimentos parecidos aí, né? Não importa qual é a empresa que esteja, se está a carreira solo, se tem uma pequena imobiliária. Então, o Marcelo está lançando esse livro, né, que é o 7 Passos dos Corretores Campeões. Então, estamos aqui com o Marcelo. Seja bem-vindo, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde, Jonas. Tudo bem? Profissional referência aí do mercado imobiliário, mentor de centenas de corretores e autor do livro 7 Passos dos Corretores Campeões. Marcelo, obrigado por estar aqui. Vamos contar a história por trás do livro e como que ele se conecta com os princípios aí da Keller Williams, né? Então, eu vou dividir aqui essa entrevista em 3 blocos e depois deixar um espaço no final aí para conclusão. Então, a história por trás do livro, né? Conta pra gente aí, quem é o Marcelo, como começou sua trajetória no mercado imobiliário? Eu comecei primeiro em consultoria empresarial, treinamento, dava treinamento para equipes de vendas, isso fiz durante muitos anos, e a minha mídia na época, um pouco antes da internet explodir na parte de publicidade, era uma mídia offline, eram outdoors, eram panfletos, eu fazia 200, 300 mil panfletos e vendia treinamentos, colocava esses treinamentos na rua e fechava em hotéis 5 estrelas e dava cursos de vendas para empresários, para vendedores. E aí veio uma lei em São Paulo, cidade limpa, foram proibidos os outdoors, os panfletos e toda a minha mídia era em cima disso. Eu tinha uma equipe, tinha um 0800 vendendo cursos, tinha um gerente de vendas que cuidava dos cadastros, e aí eu quebrei, isso em 2008, quebrei, era uma bolha nos Estados Unidos, né, coincidentemente bolha imobiliária, e eu fiquei muito desesperado, família, 2 filhas, sem dinheiro, sem recursos, hoje eu até brinco, nas palestras eu falo que a minha geladeira teve uma época que ficou igual o loteamento novo, só tinha água e luz, foi difícil. E aí, foi um dia muito triste, uma quinta-feira, eu fui à igreja, eu fiz uma oração, falei, Deus, me mostra um caminho. E saí com uma ideia vívida da igreja de fazer um currículo e voltar a trabalhar de funcionário. Falei, vou trabalhar como funcionário, vou procurar emprego, e entrei lá na Cato, fui numa lan house, entrei na Cato, comecei a preencher, fazer currículos, preencher formulários, e lá eu vi um anúncio, Jonas. Seja corretor de imóveis, ganhe 25 mil por mês. E aí eu falei, será que isso é verdade? Nunca tinha trabalhado com vendas, sempre fui professor de vendas, mas nunca tinha vendido nada. E aí eu falei, vou mandar meu currículo para essas imobiliárias aqui que estão... Mandei no dia seguinte, 3 imobiliárias já me ligaram. Aí eu fui nas 3, nas entrevistas, fui em São Paulo, eu estava já morando no litoral, que eu construí uma casa no litoral, mas fui até São Paulo, situação difícil, financeira, e fiz essa entrevista e gostei muito de uma imobiliária pequena, 16 corretores, mais uma boutique ali na região do Paraíso, Jardins, Vila Mariana, e eu comecei a trabalhar como corretor de imóveis, sem saber nada. Foram 40 dias muito difíceis, porque o corretor no início ele tem uma despesa, sempre vai ter, mas no início a despesa é alta, é alimentação, é transporte, é o celular, que na época eu usava Motorola não, Nextel, as contas eram caríssimas da Nextel, e tinha que ligar, então foi muito complicado, mas 40 dias depois eu fiz a primeira venda. Parabéns, 40 dias para um corretor que está começando é 40 dias. Um prazo e aí, excelente. A sensação é muito boa, venda. Parece que começa a ter uma autoconfiança, parece que você descobriu alguma coisa que realmente funciona, e aí eu mergulhei na profissão. 3 meses depois eu já estava numa posição de destaque, e depois de 6 meses eu passei a ser campeão de vendas, e todos os anos que eu trabalhei, já estou há 16 anos no mercado imobiliário, todos os anos sempre fui campeão de vendas como corretor, coordenador, gerente, cheguei à diretoria, mas foi pouco tempo, foi quando eu terminei meu MBA na FGV, em marketing, e aí eu virei professor de marketing na FGV, e montei o meu programa de voltar para a consultoria,
mais para o mercado imobiliário. Então, hoje, eu ajudo as imobiliárias, as incorporadoras, os corretores com mentoria a ter alta performance. Mas eu entrei pelo sofrimento e acabei descobrindo algo muito bom nesse mercado. Parabéns. E o que te inspirou a escrever esse livro? Houve algum momento de virada na sua carreira que te levou a organizar esse conhecimento? O que mais me inspira, Jonas, e que me motiva, e é o meu propósito, é quando eu olho para um número, nas andanças em consultoria, em treinamento, nas imobiliárias, falo com muito diretor de vendas, gerente de vendas, coordenadores, e é unânime, apenas 10% dos corretores têm alta performance. O volume é muito grande de corretores sem performance. Eu visito muitos plantões e muitas vezes eu fico até triste porque eu entro e vejo aquele bando de corretores de imóveis e eu sei que ali só 10% é que estão performando, que estão tendo resultado, e 90% estão com dificuldade muitas vezes até para transporte, para alimentação, e isso é uma questão de transformação, de mudança. Então, meu propósito é poder ajudar os corretores que já vendem a vender mais, mas ajudar os corretores a vender todos os meses, sem aquele estresse, sem aquelas preocupações, e conseguir vender mensalmente. Então, isso é que me sensibiliza, é ver esse número de 90%, esse número muito alto, numa profissão que é tão bonita e que pode ser aprimorada e desenvolvida com o caminho certo. Quer dizer, o que você enxerga como a principal dor do mercado, né, como o principal problema, é essa questão da falta de performance nos 90% e só 10% dos corretores que atingem o determinado resultado, que atingem suas metas, tal. Então, isso é uma das propostas que você tem no seu livro de ser um remédio para esses 90% dos corretores, é isso? Eu, quando trabalhava como consultor, né, comecei lá atrás, mais de 30 anos em consultoria, eu sempre observei os profissionais de destaque na área de vendas, os campeões, sempre observei. E observava o comportamento, a postura, a forma de se comunicar, a forma de reagir aos problemas, de lidar com situações difíceis. E eu vim observando isso já há muitos anos. E quando eu virei corretor de imóveis, no começo foi muito difícil. Sempre é difícil, né? Não posso dizer que é uma profissão fácil. A gente lida muito com objeções, lida muito com dificuldades, com os obstáculos, com proprietários difíceis, às vezes clientes difíceis, a concorrência acirrada. Então, durante esses anos, juntando a minha experiência como consultor empresarial, desenvolvendo pessoas, e minha experiência como corretor, eu identifiquei 7 passos que fortalecem esse corretor para que ele tenha alta performance. Eu vivenciei isso. Eu senti isso na pele. Então, são 7 passos que eles se complementam e fazem com que esse profissional, esse corretor, ele consiga, sim, atingir uma alta performance. Então, vamos passar aí agora, então, a destrinchar esses 7 passos. Claro. Vamos falar do primeiro passo, a bússola, que é o propósito, a mentalidade. Que papel tem isso na carreira de um corretor de sucesso? Primeiro passo. Como aconteceu comigo e Por que acontece... primeiro, né? Por que você colocou a bússola como primeiro, né? Sim. Isso aconteceu comigo e eu acho que acontece com muita gente. Entrar na profissão por questão financeira. Alguns entram porque admiram a profissão, muitos entram por questão financeira, foi o meu caso. E ao longo do percurso na profissão, no início ainda, eu descobri algo especial. É uma profissão que me dava e me dá uma satisfação, uma alegria, um gostar do jogo, gostar da experiência de ser corretor, de se relacionar com várias pessoas, de entender um pouco de arquitetura, um pouco de geografia, um pouco sobre até engenharia, financeiro, economia, psicologia, principalmente. Então, o propósito é quando esse corretor, além do dinheiro, que o dinheiro passa a ser métrica e não mais fim, é quando ele se identifica com a profissão e sente que ali ele tem um propósito, que ele tem ele usa a vocação dele, né? A vocação vem do vocazione, a voz que vem de dentro. Quando ele usa isso de tal maneira que ele se sente bem naquilo que ele está fazendo, ele já começa a construir um propósito. Então,
são muitas adversidades. Se você não tiver alinhado com o seu propósito, você desiste rapidamente. Muitos corretores, 16 anos de mercado, Jonas, você tem mais, né, do que eu ainda. Quantas pessoas que entraram no mercado imobiliário saíram? E todos os dias, muitos entram e muitos saem. Quando você encontra um propósito, aquilo que faz realmente sentido para você, que é a autorrealização na profissão, é a sua melhor versão, como o Gary Keller fala, é descobrir sua melhor versão dentro daquele âmbito, daquele cenário profissional. E mentalidade, isso eu gosto desde os 16 anos, eu gosto de mentalismo, fiz todos os cursos de programação neurolinguística, estudo neurociência, a mentalidade certa de crescimento, o controle mental. Então, o corretor que consegue lidar bem com a sua própria mente, porque a guerra, a luta, não é com o concorrente, é com você mesmo. Os samurais diziam isso, né? Quem vence o outro é forte, quem vence a si mesmo é invencível. Então, você precisa o quê? Vencer você mesmo, seus limites. Vencer a negatividade, que não vai dar certo, o cliente não vai vir para visita, eu não vou conseguir fechar, muita negatividade. E os campeões, eles estão sempre positivos, eles estão sempre pensando em números maiores, sempre pensando em trazer novos resultados. Eles são otimistas e positivos. Eles não deixam a negatividade invadir. Então, se eu tenho direção, que é a bússola, e estou com a mentalidade certa, é a base para os próximos passos, que é a base dos campeões. Excelente. Eu não vou nem falar agora, com o tanto de conexão e alinhamento que tem com o nosso modelo, tal, vou deixar para o terceiro bloco. Mas vamos passar para a ponte, né? Que é o segundo passo. A ponte, você está falando sobre marketing pessoal, construção da sua reputação. Quais são os conselhos práticos que você daria para um corretor que está começando? Ou mesmo para o corretor que já tem experiência também? Bom, o corretor definiu... Por que ponte? Sim, o corretor definiu uma linha. Eu quero atuar nesse mercado, ele está com uma direção, está com uma mentalidade positiva direcionada para o que ele quer. Agora, ele precisa se comunicar com o cliente, ele precisa fazer uma conexão, uma ponte entre ele e o cliente, ele precisa criar esse rapport, ele precisa criar essa comunicação entre ele e o cliente. E aí, ele precisa definir quem é o cliente, qual é o segmento de atuação. Então, eu fui professor, como eu falei, de marketing, e eu trago os conhecimentos do marketing tradicional, fundamental, que é mercadologia, para o corretor. Ele tem que ter uma marca pessoal, o corretor. O corretor precisa construir uma marca, e essa marca, ela atende uma promessa, ela atende um segmento. Você pode atuar em vários segmentos? Não muitos, mas você pode atender mais de um segmento, sim. Mas no início, para quem está iniciando, como foi sua pergunta, é importante que ele escolha um segmento para começar, e aí, nesse segmento, tem o posicionamento dele, como ele vai se posicionar? Ou seja, qual que é a promessa dele para o mercado? Ele é um segmento econômico, então ele vai ter que entender muito de financiamento da Caixa, pode ser um crédito associativo, então ele vai ter que ser um especialista nisso. Então ele começa a criar uma marca em cima disso, os conteúdos dele tem que ser em relação a como usar o FGTS, por exemplo, como funciona o crédito pela Caixa Econômica, ou seja, ele começa a construir toda uma marca e produtos e subprodutos para aquele segmento. Então e aí, definindo essa marca, ele faz o quê? Ele começa a desenvolver também os gatilhos de comunicação, porque o segredo do bom corretor não é ele falar muito, mas é ele saber se comunicar bem, ouvir bem e usar os gatilhos de comunicação. Gatilhos para despertar desejo, descobrir necessidades do cliente. Então, isso está na ponte, que é entre ele e essa é a metáfora. Dentro da ponte, você acha que o corretor que está começando, ou mesmo que já tem um meio caminho percorrido, ele tem mais resultado se ele tiver mais focado ou se ele tiver mais de um público-alvo, assim? O que você recomenda? Qual que é a tua... É como essa lâmpada aqui, ó. Ela é uma fluorescente, ela dispersa. Eu acredito no laser. Se no início, principalmente, ele tiver uma mente de laser, o laser ele corta, né? Ele precisa focar energia, porque o mercado é muito grande, tem muita informação, muitos públicos diferentes, muitos produtos diferentes, muitos benefícios e argumentos, ferramentas, estratégias de marketing, de atração. Então, o ideal é que ele foque num segmento inicialmente, ele pode depois trabalhar com mais um ou outro, né? Se é um empreendedor, ele vai ter uma imobiliária, e ele pode focar em vários segmentos. Agora, um corretor, para iniciar, o ideal é que ele escolha um segmento. Ele gosta... Esses dias mesmo, eu estava dando uma mentoria para um corretor que está indo para a área rural.
Olha que interessante. Área rural, ele quer vender fazendas, áreas. É específico, né? Então, nós falamos da bússola, do Sim. Big Why, do propósito, e agora falamos da ponte, né, do marketing pessoal, construção da marca pessoal, construção da reputação. E o terceiro passo é o relógio, sobre gestão de tempo. Parece que a questão da gestão de tempo é um problema universal do nosso mercado, né? Quais os erros mais comuns você vê nos corretores em relação a isso, a questão da gestão do tempo? Saber separar o que é urgente de importante, são coisas muito importantes, né? O que é urgente e o que é importante, diferente. O princípio de Pareto também é fundamental. Quais são os 20% das suas ações que trazem 80% dos seus resultados? O corretor consciente, ele tem clareza daquilo que é prioridade, ele sabe priorizar aquilo que realmente vai trazer resultados para ele. Ele sabe lidar com ladrões de tempo, com interrupções desnecessárias, com distrações, ele aprende a lidar com tudo isso, né? Eu escrevi 2 livros sobre administração do tempo, o Organize Seu Tempo e o Administração do Tempo. E eu coloco lá também, nos 2, inclusive, e até no meu livro agora, Os 7 Passos dos Corretores Campeões, a matriz de Eisenhower. Eisenhower foi o general do exército da Segunda Guerra Mundial, general supremo, venceu guerras, ele era general e virou até presidente dos Estados Unidos, porque de tanta competência que ele teve. Um cara muito estrategista. E ele dividiu o tempo entre urgente e importante. Então ele comandava, e o corretor tem que fazer isso, ele tem que deixar claro o que realmente eu preciso resolver hoje, que é urgente, e aquilo que eu estou desenvolvendo para o meu crescimento futuro. Então, administrar o tempo, eu digo que o tempo voa, mas o corretor tem que ser o piloto. Então vamos lá. Então a bússola, o Big Why, a ponte, a comunicação, o relógio, a gestão do tempo, e agora chegamos na máquina, né? A máquina de geração de lead. Você acredita que hoje o maior gargalo dos corretores está na falta de técnica ou na falta de disciplina para manter essa máquina funcionando de geração de lead? Qual a importância da geração de lead no trabalho do corretor? As duas coisas, Jonas. Por quê? Você vê que depois que ele define um propósito e ele começa a se relacionar, que é a ponte, define o propósito, relaciona, ele começa a organizar o seu tempo para ele poder crescer, ele vai ter que gerar volume de lead. E aí ele precisa começar a gerar leads. Alguns corretores são totalmente dependentes dos leads da imobiliária. Eu tenho muita consultoria em imobiliárias e eu já trago sempre levo para as imobiliárias o conceito do co-marketing, co-brand, que é unir a marca do corretor com a marca da imobiliária. Os dois juntos têm que trazer leads juntos. O dono da imobiliária tem que incentivar, dar cursos, treinamento, e o corretor também tem que ter essa autorresponsabilidade. O corretor, ele não pode ter muitos leads, ele tem que transbordar de leads, oportunidades. Quem tem uma proposta não tem nada, quem tem uma visita não tem nada, você tem que ter volumes grandes de oportunidades todos os dias. Então, essa é a primeira consciência, eu tenho que ter volume. Volumetria é uma estratégia. Eu tenho que criar ferramentas tecnológicas de marketing para eu gerar leads, oportunidades, desde indicações até o Google, desde usar a inteligência artificial para captar leads na internet até o Meta. Eu tenho que buscar indicações de programas de indicação de clientes, funciona muito bem. Isso tem que ser desenhado. E aí depois, como aproveitar esses leads? Eu recentemente fiz uma consultoria numa empresa que eles recebem uma quantidade de leads muito acima da capacidade que eles têm de atender, eles estão desperdiçando. Os corretores não querem mais ligar, eles só mandam WhatsApp. Isso é um crime, sabe por quê? A tua voz tem uma energia positiva, a tua voz tem a sua essência, é a sua vibração, a sua identidade é a sua voz, a sua marca é a sua voz. Se você manda o WhatsApp, o algoritmo está mandando que o cliente está interessado em imóvel, está mandando para todas as imobiliárias e corretores da sua região. Aí todos mandam WhatsApp, todos mandam mensagem. Você tem que ligar para o seu lead com a sua voz e dizer para ele que você tentou falar e não conseguiu. Aí você manda o WhatsApp dizendo que horas que você vai ligar novamente. E ligue naquele horário. E deixe a oportunidade, grave a sua voz. Caiu na caixa postal? Nem todos ouvem, mas se você tem uma oportunidade de fazer seu marketing já. Então,
aproveitar o volume de leads. Eu tenho que ter ferramentas, eu tenho que ter um CRM bem organizado, eu tenho que saber lidar com o meu CRM. Essa é uma dificuldade que muitos corretores têm, mas eu digo que o CRM é o melhor amigo do corretor. Marcelo, vamos para o quinto passo. Eu não quero que você conta tudo, porque senão você não vai vender o livro. O livro é muito mais completo, né? Não esqueça que o objetivo aqui é vender o livro também, pessoal. Livro R$ 1,99 no link aí para ajudar a Fraternidade Irmã Clara. Só hoje, 24 horas, o livro R$ 1,99, depois é o preço normal de livraria, tá? Então, chegando aqui ao quinto passo, o coração é sobre o atendimento. Você acha que o corretor brasileiro já entendeu que atendimento é muito mais do que mostrar imóvel? Não. O corretor muitas vezes foca no produto e não foca no cliente. O corretor bom é aquele corretor que consegue conversar e criar conexão com o comprador, o influenciador e o usuário. Ele sabe se relacionar com toda a família. Desde o menino que vai na visita com os pais, a sogra, que muitas vezes vai junto, o cunhado que vai. Então, ele tem que criar essa conexão com a sua família, com a família toda. Ele tem que criar conexão com aquele rapaz que está o primeiro imóvel dele, que pretende casar, ou aquela viúva que vendeu um imóvel maior e precisa comprar um menor porque não faz mais sentido ela ter aquela casa grande. Então, essa conexão humana, por isso que eu coloquei a metáfora do coração nessa etapa do livro, porque o coração é o momento onde ele vai usar os sentimentos, a percepção, ouvir, escutativo, ele tem que ouvir o cliente, prestar atenção nos sinais de compra do cliente, perceber o quanto o cliente está envolvido com aquele produto, com aquele empreendimento. Entendi. Então vamos para o sexto passo, o arco e flecha. Você fala sobre negociação. Então a negociação para você é mais técnica, preparação ou é mais emocional? As duas coisas. O arco é a preparação e a flecha é a argumentação. Então o corretor, ele tem que... A preparação é desde a marca pessoal dele, que ele constrói lá atrás com a bússola, todo o estudo de mercado que ele tem ali, ele tem que conhecer o mercado que ele atua da região, conhecer o produto, conhecer o entorno também, conhecer os concorrentes, os produtos concorrentes, conhecer o processo de venda, conhecer o processo de financiamento, ou seja, ele está preparado, ele vai para o imóvel, sabe apresentar o imóvel, ele conhece os detalhes daquele imóvel, ele está preparado até levar para a mesa, ou seja, a preparação. Vamos imaginar que ele vai jogar golfe, ele tem direito a dar 2 tacadas, e tem que pôr a bolinha lá no buraco. A primeira tacada, se for boa, que é a preparação, a bolinha fica perto do buraco. Aí a segunda tacada é o fechamento, é mais fácil. Então o fechamento ele começa logo quando você atende o lead no primeiro dia. A forma como você cria conexão, que se você se torna relevante para aquele lead, não é mais um corretor, a partir dali você já começa o processo de fechamento. Claro, aí a negociação é na mesa. A negociação é a argumentação, é estar preparado, é ter técnicas de fechamento, isso a gente explora bastante no nosso livro, com os gatilhos mentais, e usar a inteligência emocional, porque o corretor, se estiver muito ansioso, muito nervoso, despreparado emocionalmente, ele perde. Muitos corretores perdem na mesa, porque são afoitos e acabam não tendo um equilíbrio emocional. Se o corretor coloca a comissão dele na frente do objetivo de servir ao cliente, ele está condenando o negócio Exato. dele, né? No final é muito difícil de dar certo quando você coloca o seu interesse na frente, né? Perfeito. E o sétimo passo, falando sobre a chama. Por que você chamou de chama? É o que seria, vamos dizer assim, a resiliência. O quanto isso diferencia os campeões dos corretores medianos? Dá um exemplo real de como isso fez diferença na sua vida ou na vida de alguém que você treinou. A chama, Jonas, é do fogo, né? É a chama da motivação, é a chama da persistência. Eu fui campeão de vendas e é muito comum, quando alguém vai lá na imobiliária, elogiar você para o seu chefe, para o seu gerente, para o seu diretor. E alguns iam, falavam no dia do fechamento, davam parabéns, agradecia e falavam parabéns e tal, e me elogiava para o meu chefe. Mas nunca me elogiaram falando, ele é bacana, ele é legal, ele é inteligente, nada disso. Todos me elogiaram dizendo assim, ele é persistente. Esse aí é persistente, hein? Porque a persistência, ela vence o talento, né? E a persistência vem da chama, a chama de acreditar, a chama de contagiar, a chama que é de você acender a motivação do seu cliente. O seu entusiasmo, né, que do grego é Deus dentro do homem, né, passar entusiasmo, passar motivação naquilo que você faz, falar com confiança,
você acende a chama das demais pessoas. E eu vejo muito corretor desanimado, ânima, né? Ânima é de alma, né? Sem alma. Ele desanimado, ele triste, ele às vezes está preocupado com o boleto e vai mostrar um imóvel, então ele não encanta, ele não motiva. O sétimo passo, quando você fecha, o sétimo passo é o quê? É a motivação duradoura, que não pode depender do seu gerente, nem do seu diretor, nem da sociedade, nem do governo, nem do dólar. A motivação é interior e começa com a modificação para depois chegar na motivação. Então, essa motivação é a chama. E no sétimo nível, aqueles corretores que já chegaram no nível mais avançado, eles têm que usar essa chama para acender até da sua própria equipe, né? Aquele corretor que consegue motivar os seus colegas de trabalho. Não pensa só nele, ele ajuda os outros a vender. Aquele que deseja o bem, faz o bem pelos outros, ele tem mais força. Então, a chama é acender todos. Então, você começa com o propósito, e aí você faz a comunicação com o cliente, que é a ponte, depois você vem para o relógio, onde você organiza o seu tempo, depois você vem na máquina de leads para você ter volumetria e atender, depois você vem para o atendimento de coração, que você vai selecionando e fechando, vai para o arco e flecha para você fechar o negócio, e a superação é resiliência e superação. E aí você retroalimenta os 7 passos. Basicamente, essa é a metodologia do livro e das nossas mentorias. Então, vamos lá. Voltando aqui para esse bloco 2, vamos fechar agora. Então, até como memorização, né? A bússola é o Big Why, o propósito, a ponte é a comunicação, o marketing pessoal, né? Como você faz o seu networking, como o relógio, que é a sua gestão do tempo, né? Que é fundamental, a máquina, né? Que é como você gera os leads, como você cria a sua máquina de relacionamento, né? O coração é como você coloca o coração na boca para atender os seus clientes, né? O arco e flecha, que é como você colocou, vamos dizer assim, uma comparação, né? Você armou, preparou, e aí a hora do fechamento é a hora que você dispara. Isso tem que ter uma precisão, você tem que ter cuidado, você tem que estar muito conciso e preciso e com um ouvido, né, atento ao que o cliente, como você vai atender, né, os anseios do seu cliente, né? Foi muito bom assim você ter colocado o nome de arco e flecha nesse passo. E a chama, que é a resiliência, que sem persistência ninguém faz nada. Agora vamos para o bloco 3, vamos falar um pouco da cultura da Keller Williams e do aprendizado contínuo, e vamos identificar aqui alguns alinhamentos, né, do teu livro com a nossa cultura, né? Então, você teve contato com a cultura da KW, né? Quais dos nossos valores mais conversam com o que você defende no livro? Eu defendo muito a questão do mindset de crescimento. Isso na cultura da KW é muito forte. É o mindset do crescimento, a questão da educação, o foco educacional. Eu vejo o quanto, hoje nós estamos aqui, né? Sou muito grato a você, Jonas, que trouxe a KW para o Brasil, você, o Zé Roberto, que me convidaram hoje para esse bate-papo, um dia especial, o dia que a gente lançou o nosso livro online. E a gente aqui do lado tendo treinamento, e toda vez que eu venho aqui está tendo treinamento, cursos, né, cursos pelo próprio sistema Command, acesso a diversos cursos. Então a parte educacional é um valor que eu li o livro Corretor Milionário, estou lendo pela 3ª vez. Foi Mary Hale, Millionaire Real Estate Agent, que é o corretor de imóveis milionário. Exato, fantástico esse livro. Ele tem a estrutura do livro, né, traz um modelo de negócio para a expansão imobiliária. Ele é denso, ele é profundo e é prático, né? É um livro de consulta, né? Sim. É um livro de cabeceira do corretor. A gente brinca que se o corretor ainda não atingiu $1 milhão net de receita no ano, ele para continuar lendo. E tem gente que já leu mais de 20 vezes o livro. E cada vez que você lê o livro, você aprende alguma coisa diferente, né? Deixa eu te emendar aqui uma pergunta. A gente fala muito dessa questão do mindset de crescimento, né? Do growth mindset. Também do aprendizado contínuo, como você falou. Agora me fala como que isso foi essencial na sua carreira, olhando para trás, o Marcelo mais jovem e tal, como que você encara essa questão das tuas conquistas com essa decisão de você nunca parar de estudar? O que eu percebo
é que quanto mais você aprende, mais você tem facilidade de conversar com as pessoas, você tem mais segurança e mais responsabilidade, que é a habilidade de responder às coisas. E eu me sinto, agora é a minha parte vulnerável, eu me sinto muitas vezes uma pessoa insegura em algumas situações, porque eu sinto que eu não tenho domínio. E aí, quando eu vejo que eu não tenho domínio e que eu estou inseguro, eu preciso buscar o conhecimento para atender uma demanda específica. E eu percebi que quando eu trabalhava como corretor lá em São Paulo, na Rua Maestro Cardim, e ali na Brigadeiro tinha a Business School São Paulo. E eu lembro que eu estava no começo ainda. E eu sei que ia surgir uma vaga para ser gerente nessa imobiliária. E eu fui lá, me matriculei na Business School para fazer o MBA em inglês, né? gestão de vendas. Não, não era inglês. Ele tinha a versão em português. E eu fui lá, me inscrevi para fazer o MBA em gestão de vendas. E me preparando porque o dono da imobiliária já tinha até sinalizado que eu seria o próximo gerente. Eu queria muito ser gerente para poder ajudar meus colegas, porque eu via muita gente fazendo coisa errada, que eu queria muito ajudar eles. E eu fui fazer esse MBA, e aí no final das contas, esse meu chefe, que era o dono da imobiliária, ele acabou, um dia me chamou, e eu achei que me chamou para tomar um café, eu achei que ele ia me dar promoção, e ele me falou assim, olha, Marcelo, esse aqui é o Alexandre, ele vai ser o meu sócio agora na imobiliária, tá? E o gerente vai ser a esposa dele. Aí eu falei, tá bom, fazer o quê? Eu senti uma angústia, uma tristeza, porque eu estava me preparando, né, para ser um bom gerente, e não consegui ser o gerente lá, mas o curso me serviu, porque a primeira oportunidade que eu tive, eu conseguia encontrar uma oportunidade para gestor, para coordenador, depois fui gerente regional, mas me baseei muito. Então, a educação, ela não pode parar, né? Ela é o combustível do corretor. A educação é o combustível. Então, isso me ajudou muito, não só como corretor, porque quanto mais cultura, mais pessoas você consegue interagir, mas também para você ter soluções. Quem estuda mais tem mais cognição, tem mais facilidade de respostas, tem mais criatividade, tem mais argumentação. Posso dar uma contribuição nisso? Claro. A gente sempre tem essa questão da insegurança, né? Pô, sempre tem milhares de pessoas que sabem mais do que a gente na face da Terra, né? Mas se a gente concentrar energia em saber que também tem milhões de pessoas a quem você pode servir e contribuir com o seu conhecimento, porque qualquer palavra que você falar para essa pessoa pode ser transformadora na vida da pessoa, isso vai aumentar a sua tranquilidade para você desempenhar o que você tem que desempenhar, sem estar muito preocupado que se tem alguém que sabe mais, entendeu? Exato. Porque, no fundo, é aquilo que se falou no começo, quer dizer, é uma luta de autoconhecimento e de autodomínio de você contra você mesmo. Não é uma competição entre pares e nem entre empresas e nem entre profissionais, né? Então, a gente tem que ter muito essa mentalidade do que a gente já conquistou até hoje, né? Eu, por exemplo, me sinto muito à vontade para saber que eu tenho condições de contribuir com o pessoal, os agentes imobiliários, com os corretores, mesmo com os incorporadores, com os construtores, porque você vai ficando muito tempo no mercado, então você tem uma experiência adquirida através, né, do tempo, né, uma coisa meio instintiva, né. Então, queria só contribuir com isso. Então, assim, a KW, ela tem um ecossistema de aprendizado, com treinamentos como o Ignite, o Bold, tem lá o Maps Coaching nos Estados Unidos. Como você vê o papel da educação na transformação da carreira de um corretor? Acho que a gente já abordou isso na questão anterior, mas dentro do que você vê no mercado, como que isso pode se tornar um diferencial? Como você vê esse papel nas imobiliárias tradicionais? O que você tem visto aí pelo mercado? Eu queria insistir um pouco mais, porque esse é o ponto que me fez trazer a KW para o Brasil, e eu queria só mais um pitaco seu, porque eu sei que você tem relacionamento com um número absurdo de corretores e seus treinamentos e tudo. Como é que você tem visto isso? Eu acho que é por isso que eu estou aqui também, né, Jonas? Você, seu irmão, tem uma visão da educação onde vocês valorizam bastante
acreditam nisso, né? Você tem uma história no mercado imobiliário e uma história também. Toda vez que eu falo com você, você está lendo livros diferentes. Então, e eu também penso assim, que o que nós precisamos investir na educação. Eu, infelizmente, no mercado imobiliário, alguns corretores, a maioria dos corretores não valorizam a educação, o ensino, a aprendizagem. Eles não são ensináveis. Principalmente aqueles corretores que já estão há algum tempo, já conhecem mais o mercado, e eles acabam se limitando e não inovando, não aprendendo. Isso faz com que a capacidade de resultados vá diminuindo. Então, a grande massa, né, eu visito muitas imobiliárias, né, construtoras, e eu vejo que a nossa categoria ainda precisa despertar para aprender. E não só esses conteúdos de TikTok, de Instagram, das redes sociais, essas coisas são muito rasas, são muito superficiais, esses mini gurus que dão informação, eles são muito frágeis em relação ao que está realmente acontecendo dentro de uma empresa, o que realmente acontece no mercado imobiliário. E aí eu vejo esses corretores muitas vezes presos a essas informações muito frágeis, como eu disse. Então, eu acredito sim, o corretor ele tem que descobrir, primeiramente, qual é o seu mercado de atuação, e ele tem que estudar tudo sobre aquele mercado, e estudar também habilidades, novas competências, novas fazem contato com a área dele, ele tem que ter habilidades e tem que ter atitudes. Para isso, ele faz que os corretores precisam aprender mais. O nosso livro, por exemplo, ele é focado para o corretor, é um livro fácil, cheio de metáforas. Eu tentei fazer da melhor maneira possível para ser fácil de digerir e com dicas práticas do dia a dia para incentivar. E essa é a nossa missão, né? Poder ajudar o corretor a chegar no próximo nível. Me incomoda muito esse percentual de 90% dos corretores. Semana passada eu estava no lançamento aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, num lançamento imobiliário, e eu entrei naquele lançamento, tinha uns 300 corretores, e eu olhava para aqueles corretores assim, eu via muitos assim, numa condição difícil até de ânimo, né? de posição, de postura, de conversa, conversando entre eles assuntos que não tinha nada a ver com a guerra do dia, com a luta de sair com uma venda fechada, muita distração, muito grupinho fumando, batendo papo de outros assuntos, e eu vejo ali a administração do tempo, eu vejo ali que não tem propósito, eu vejo ali que não tem uma posição firme em relação aos resultados. Deixa eu desligar aqui. Desculpa. Não sei se caiu a conexão. Caiu. Não é possível, né? Já deu uma hora ou não? Não. Mas não tá caiu, né, tá pessoal? aqui. A gente achou que tivesse caído a conexão. Caiu Entrou uma ligação do Jonas a aqui. janela de- Não caiu, não. Tá tudo certo. Olha, eu tenho uns amigos aí, o Marcelo Chibene, querido Marcelo, o Ricardo Pacheco também. Todos eu estou conhecendo aqui. Legal, prazer estar com vocês. Ficou claro? Ficou bem claro. Essa questão de quando Ficou você bem claro. identifica Não, essa é a aquela grande massa. crença nossa que a gente vai ter que fazer uma revolução no mercado através da educação. Não dá mais para o corretor de imóveis ele se colocar numa situação onde ele vira o sinaleiro, o plaqueiro, o entregador de jornal. Isso é o que isso é o que faz, vamos dizer assim, a profissão ser desvalorizada ao ponto que a gente sabe que à medida que você cresce pessoal e profissionalmente, o teu business cresce. Você é respeitado à medida que você tem conteúdo. Essas questões todas de inteligência artificial, tecnologia, que vai virar uma commodity absurda, o Walter Longo já escreveu outro dia, eu falei no treinamento, isso vai privilegiar pessoas que têm conteúdo, como você, pessoas que estudaram, pessoas que têm uma formação, pessoas que leem, pessoas que se informam, vão ter muito mais vantagem, porque a tecnologia vai virar uma commodity. Hoje o cara é um influencer porque ele descobriu lá um algoritmo ou uma dica que ele gera uma série de engajamento, mas que a tecnologia vai colocar isso muito
como uma commodity mesmo, né? Todo mundo vai estar nivelado, o gramado vai ser molhado e vai ser um gramado artificial para todo mundo, né? Exato. A bola vai rolar igual. Então, quem tiver mais conteúdo vai, obviamente, ter uma vantagem absurda, né? Então, o que a gente acredita é entregar para os corretores conteúdos de qualidade, porque desta forma a gente faz com que o corretor reflita, ele pare para pensar. Se eu, por exemplo, na minha vida, estou dando um depoimento que tudo que eu tenho é em função do aprendizado que eu tive, o corretor vai parar, vai falar, poxa, pera lá, que ele não está falando disso aí, eu não estou vendendo absolutamente nada que não seja entregar valor para o corretor para a gente crescer a rede e através da estratégia, né, de aumento de credibilidade, de força da rede, poder de barganha com os fornecedores, os contratos que a gente tem mundiais com Google, com Facebook, conforme a gente cresce, fica bom para todos os envolvidos, porque você tem mais relevância, você tem mais negócios, você tem mais indicações, você tem mais referrals, mas ninguém vai fazer isso se você não estiver preparado, se você não entender a lógica, se você não conseguir ler um livro, se você não participar de um treinamento, não tem como fazer isso, né? Então, assim, o seu livro, ele se encaixa perfeitamente no que a gente chama de modelos e sistemas, que é uma das questões mais importantes da KW, que eu estou escrevendo um livro para falar, né, como romper com um problema dos corretores, que é a falta de resultado. Então, eu digo o seguinte, que implementando sistemas e modelos comprovados, então você que tem já uma história e você colocou dentro de um modelo as questões que você acredita e os passos para você ter sucesso, você concorda que um corretor que pegar teu livro e começar a aplicar de hoje para daqui à tarde ou para amanhã, você concorda que ele pode melhorar a performance dele por uma questão óbvia e lógica? Como você vê isso? Total clareza para mim. Mesmo porque o livro ele não é uma questão só teórica, né? O livro é algo que eu vivenciei na prática. Esse livro é o que eu vivenciei nas minhas andanças ali na Avenida Domingos de Moraes, né? Na Alberto Primo, ali na Vila Mariana, na Avenida Paulista, ali no metrô Jabaquara, até o metrô Consolação. Andei muito ali na Bela Sintra, fiz muita captação de imóveis, muita amizade com o zelador e com o porteiro, né? E tinha que administrar o tempo, e tinha que pensar no meu propósito, né? E tinha que pagar as contas e, ao mesmo tempo, ser resiliente, ter superação, desenvolvendo. Eu gosto muito da parte que eu trabalho no livro, mas trabalho mais na mentoria, a parte de desenvolvimento mental, né? Que é a parte da visualização, do controle mental, da inteligência emocional, de você direcionar tudo que é negativo para você crescer e não para você se autodestruir, e outros assuntos. E muito importante, quando você está na operação, parece que os insights, as pílulas que nós estamos falando aqui, elas vão vindo nas dificuldades. Quando você pega um cliente difícil, por exemplo, é difícil ter cliente fácil, né? Cliente fácil não existe. Eu estou tendo uma experiência assim, então eu não estou com muita experiência de ter cliente fácil. Não tem. Eu já peguei muitos clientes muito difíceis e de que você tem que treinar muito a sua paciência, né? E aí tem aquele cliente que você vende com amor e tem aquele cliente que você vende sem amor, porque aquele que é legal, muitas vezes você atende ele com amor, você vai até o fim. Aquele que não é legal, aí você tem que vender mesmo. Não vai ser com aquele sentimento gostoso, mas a inteligência emocional do corretor tem que fazer com que ele atenda todo tipo de cliente, desde que sejam coisas corretas. E essas pílulas do livro, elas trazem para o corretor insights para o seu dia a dia, né? Eu falo que esse livro, ele surgiu porque eu pensava na minha história e das minhas equipes que eu tive como gestor e também fora do mercado imobiliário, né? Eu atuei em vários segmentos, indústrias, diversos, varejo, serviços, vários segmentos que eu dei treinamento. Então, eu trouxe muito a bagagem de representantes de vendas, telemarketing. Eu treinei o call center da TAM, as meninas fazerem vendas no telefone. E assim, toda essa bagagem, desses mais de 30 anos de mercado, eu trouxe para o mercado imobiliário, onde é o meu foco hoje, ajudar as imobiliárias, ajudar as incorporadoras, né? E principalmente a pessoa do corretor, que é com quem eu tenho eu diria, seu compromisso. Um compromisso. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém que participou das minhas mentorias, dos meus treinamentos, e que teve resultado, e que trouxe uma venda.
Parece que meu trabalho fez sentido, meu propósito está sendo realizado. É uma satisfação que vai além do dinheiro, né? Vai além, o dinheiro é métrica, a gente precisa de ganhar dinheiro, quanto mais dinheiro melhor, quanto mais melhor, mas é métrica, né? Não pode ser o fim. O que você diria para esse corretor que hoje, vamos dizer assim, se eu encontrasse desmotivado, que está sem resultado, acha que não nasceu para fazer essa atividade, o que você recomendaria? A gente tem que buscar dentro dele aquilo que realmente motiva ele, né? É difícil, é muito difícil. Ele está sem a chama dele está apagada, né? Então a gente tem que chegar com a chama da motivação, se aproximar e tentar entender o que realmente motiva ele, né? Para que ele continua indo? A bússola dele, é o big why, né? O grande porquê. O que ainda faz ele continuar indo lá para aquele plantão, ou continuar ainda ligando para aqueles leads, o que faz ele ainda continuar indo na imobiliária, qual a esperança que ele tem? E ali talvez esteja uma fagulha, e essa fagulha ela pode virar uma fogueira novamente, né? Então é uma conversa, é uma orientação. O livro ele fala muito de superação, né? Todo grande atleta, todo grande piloto, profissionais de alta performance, eles trabalham a superação o tempo inteiro. Eles competem com eles têm métricas e eles competem com as próprias métricas para se superar cada vez mais. Será que um primeiro passo seria o corretor ele se autoconhecer, fazer um teste de DISC, sabe, fazer uma autoanálise, uma reflexão? Sem dúvida, sem dúvida. Isso, né? Ele é o pior inimigo dele, né? O corretor. Né? Defendo isso fortemente. Você tem que conhecer um pouco da sua história, dos seus padrões repetitivos, dos seus medos, dos seus pontos fortes, dos seus pontos de melhoria, porque você vai para uma guerra. Então você tem que saber com quem você está indo. E eu concordo plenamente, eu trabalho muito, quando eu falo de propósito, a gente tem um workshop, que a primeira parte é propósito, a gente mergulha no autoconhecimento para ele entender o que faz sentido para ele, o que anima ele, né, o que motiva, e aquilo que está dificultando, que está bloqueando, que está interrompendo o sucesso dele. Então ele tem que mergulhar, sim, Jonas, nesse autoconhecimento, com certeza. Esse é um processo contínuo, não só para a carreira, mas para a vida afetiva, vida espiritual, a vida social. Esse autoconhecimento é uma base, né? Muitas vezes eu vejo alguns corretores só olhando que ele precisa vender para pagar um boleto. Tem que vender para pagar boleto, tem que sobrar dinheiro, mas ele tem que fazer um trabalho antes. Ele tem que entrar num ciclo de crescimento interior, pessoal, e aí, consequentemente, ele vai ser um profissional de sucesso. Bom, vamos agora para o fechamento, para o bloco final, né? E intencionalmente vamos depois pedir para todos que participaram compartilhar aí os teus links, essa promoção, como você se disponibilizou a ajudar a Fraternidade Irmã Clara, que minha mãe foi presidente há muito tempo, e eu agradeço muito essa tua iniciativa, fiquei muito feliz com isso daí. Nós temos que dar a reciprocidade de compartilhar ao máximo esse trabalho do Marcelo, que é um compilamento da vida toda, e que praticamente ele está, vamos dizer assim, nessas primeiras 24 horas, entregando aí para os corretores de uma forma bem, assim, de mão beijada, né? Quer dizer, é um presente para os corretores. Então, Marcelo, onde que as pessoas podem encontrar o seu livro? No meu Instagram, a gente tem na bio, tem o link da Amazon. Então é Consultor Marcelo Almeida, lá na bio, lá em cima, você tem o link para a Amazon. E aí, hoje, você clicando lá, o livro praticamente a gente só colocou um valor simbólico. A ideia é distribuir o livro no mercado, colocamos um valor simbólico, e a partir de amanhã a gente vai atualizar com o valor real do livro. Tá? Então hoje, se vocês puderem divulgar o livro para os colegas corretores, espalhar essa informação, eu também acredito que muitos de vocês já sentiram ou sentem essa sensação de muitas vezes estar próximo de colegas, de corretores ou imobiliárias, ou em construtoras, no mercado, onde você vê pessoas com muita dificuldade, né, pessoas precisando de dinheiro para muitas vezes quantas vezes eu ouvi assim, o corretor pedindo dinheiro para pagar o gás, para comprar gás, porque no dia
A esposa tinha que fazer comida para ele trazer no dia seguinte a marmita para trabalhar. Então pede dinheiro para o coordenador, para o gerente, para o supervisor, para o dono da imobiliária, para comprar o gás, sendo que dentro do ser humano tem um potencial ilimitado, uma capacidade, e ele está num mercado rico, um mercado com muitas oportunidades, e ele não acredita nele, ele está sem direção, sem caminho. Isso entristece o nosso coração. Então, é nessa linha que é o meu trabalho. O meu propósito é esse. Então, ajude a espalhar o livro. Alguns colegas nossos até compraram mais de um livro, né? Eu quero ranquear na Amazon. Né? A gente precisa vender hoje 300 livros. Eu quero a contribuição de vocês. Ele já está com 200 livros, então mais 100 livros ele já vai fechar os 300. Né? A gente quer ranquear na Amazon, mas não adianta você comprar 10, porque só conta um por e-mail. Você então, pode até presentear pessoas, vai ser bacana, mas se você puder pedir para as pessoas comprarem, a gente consegue ranquear na Amazon, vai ser um destaque lá na Amazon, isso vai ser gratificante. Eu peço isso a vocês também. Quem deveria ler esse livro? É só para quem está começando ou também para quem quer escalar resultado, quem já tem experiência? Em 4 níveis. Aquele que quer se tornar corretor, que quer um direcionamento, aquele que começou agora e precisa se desenvolver, aquele que já está vendendo, mas precisa de mais maturidade, e aquele cara que vende e que pensa em ser um empreendedor, expandir no sentido de ser um empresário, alguém que queira já montar uma equipe, assumir uma liderança. Então, esses 4 níveis. Para fechar, se você pudesse deixar uma única mensagem para quem está assistindo e quer transformar sua vida no mercado imobiliário, qual seria? Invista em você. Você tem que investir em você, desde do autocuidado, mas principalmente investir nos seus conhecimentos, né? Na sua educação, na expansão da sua consciência, porque quanto mais você investe em você, e não economiza com isso, não economiza. Quanto mais você investe, mais retorno você tem. Não economiza com educação. Invista-se, coloque em cursos e coloque em novos relacionamentos com pessoas inteligentes, participe de eventos. É o segredo. Investe em você, que você vai ter o melhor retorno possível. E cada vez mais, agora vai ser isso. As pessoas vão ser marcas poderosas. As marcas... Nós estamos cheios de superficialidade na internet. É absurdo o que tem na internet. Nós já estamos ficando cansados disso. É muita gente superficial. Então, muito conteúdo vazio. Investe no seu conteúdo, na sua educação, e você vai ser uma marca poderosa de sucesso. Desejo que você tenha muito sucesso. Obrigado. Marcelo, muito obrigado. Foi uma entrevista incrível, uma aula, né? Parabéns pela sua trajetória, pelo livro, sem dúvida é um presente para o mercado, para os corretores. Então se você é corretor, se você quer crescer, não existe atalho, é aprendizado contínuo, método, processo, disciplina, sistemas, esse é o caminho que o Marcelo ensina no livro dele, também o sistema que a Keller Williams acredita, que está disponível para quem quiser crescer. Tá? Então adquiram o livro, participe dos nossos eventos, conheça o modelo da KW, venha viver um modelo de negócios baseado em crescimento, aprendizado e liberdade. E vamos compartilhar o link do livro para ajudar o Marcelo a ranquear aqui na Amazon, que vai ser importante dentro da performance da carreira dele, tá bom? Então, muito obrigado, valeu pela atenção. Muito obrigado, pessoal, uma boa tarde. Valeu. Obrigado por participar. Obrigada, Marcelo, obrigada, Jonas. Muito obrigado. Valeu, pessoal.